Bem-vindos ao Espiritismo para a Vida. E hoje o nosso tema é infância. Nossa, é um assunto fundamental para qualquer ser humano, pois, pensemos bem, temos milênios de experiências, grandes bagagens. Estamos no mundo espiritual, pronto para reencarnarmos, voltar a habitar, no caso, a Terra. E todas as nossas bagagens do passado repercutem em nós, até hoje. Então é feito um planejamento para uma vida corporal, um planejamento reencarnatório. E um dos fatores principais desse planejamento é o período da infância. É a chegada do espírito do mundo espiritual aqui no mundo corporal. É a transição entre os dois mundos. Então há de ser algo fundamental para a construção da nossa felicidade. Todos os espíritos que nascem passam por essa fase. Então, esse processo natural, divino, já demonstra que tem algo realmente extremamente importante para existir. Aí eu fico imaginando assim, o espírito retornando, como você falou, e recebendo esse instrumento maravilhoso, que é um corpo físico, para que ele possa se manifestar nesse mundo físico. É através do corpo que ele vai manifestar tudo, inclusive inconscientemente. Sim. E através do corpo que ele vai absorver e aprender tudo desse mundo exterior. Então, a infância é um momento de preparação, de adaptação, de conexão, porque ele recebe esse instrumento novo que ele não estava utilizando. Então, ele precisa aprender a se mover nesse novo instrumento e ao mesmo tempo ele vai dar um impulso para que esse instrumento se desenvolva. Um cérebro que é uma máquina extraordinária, mãos, pés, todo o corpo, Então a gente vê processos naturais fantásticos, assim, de pura perfeição. O início, o movimento, quando a criança nasce, ela precisa se movimentar. A natureza deu essa fase, esse período, para que ela se estabeleça no corpo. Então ela precisa se movimentar, ela precisa fazer todo tipo de movimento, todo tipo de descoberta com o corpo. E aí a gente vê algo que é extremamente perigoso e maléfico, assim, muitos pais que utilizam a televisão, as telas, as tecnologias para fazer com que esse ser fique ali paradinho. Mas imagina essa explosão vital ali. Aí quando acaba o desenho, desliga a TV, aquela tempestade, aquela fúria, aquela coisa incrível, se manifestando, e aí dá mais um pouquinho de distração, é uma droga mesmo, Para que ele fique ali parado. Mas essa energia vital, ela continua ali, ela não está sendo drenada, utilizada para viver. Então depois vai haver, com certeza, essa manifestação extremamente indisciplinada, Verdade. Por muito tempo foi confundido que a criança seria um adulto em miniatura. E hoje, graças à ciência, nós sabemos que não é bem assim. A criança tem fatores primordiais, específicos de criança. Sim. Não é um adulto em miniatura. Por mais que nós saibamos que o espírito é milenar e carrega uma bagagem extraordinária de milênios,
ele vem à Terra e passa por esse período fundamental para a sua evolução. É ali que ele vai fazer novas construções. O corpo é todo novo, o cérebro novinho. Por isso também que o espírito não se recorda, ou algumas vezes até recorda, né? Mas na regra geral, não se recorda das existências passadas. É um cérebro novo, é máquina nova. Embora as informações que venham do espírito aos poucos venham se manifestar em forma de tendências. Mas é um fator fantástico a infância. Porque imaginem só, o espírito arraigado em muitas questões, tanto vícios, defeitos, de qualquer similitude, ele vai agora ter a oportunidade de ter pais novos, experiências novas, uma cultura nova, uma psique nova, ou o que tudo isso forma o que nós chamamos de personalidade, e então ele vai poder fazer construções novas. É de mais importante esse período. É legal que você falou, porque nesse período tem toda essa adaptação física, mas ao mesmo tempo tem toda uma construção, uma base para a vida toda. Sim. Que se faz nesse período, né? Um alicerce mesmo. Né? É ali que o ser vai construindo os seus paradigmas, né? Como eu devo me comportar, como eu devo falar, o que eu devo falar, como eu devo agir, com quem não agir, o que é certo, o que é ruim. É ali que se constrói muitas vezes, apesar de, como você falou, nós trazermos a nossa bagagem pretérita e ela começa a se manifestar. E isso é muito importante também de ter o olhar para isso, né? Porque se manifesta muito vagarosamente. Então, os pais, né, os tutores, eles conseguem observar aquilo surgindo de repente. Opa, preciso trabalhar isso, preciso já direcionar essa tendência para algo positivo, né? Mas a nossa construção da vida toda é feita ali. Eu vou dar um exemplo. Tem um casal amigo nosso que, desde que a sua filha nasceu e já começou a se alimentar, tudo, eles dão a ela o suco, por exemplo, sem açúcar. Uma limonada sem açúcar. E ela se adaptou. Perfeitamente. Para ela aquilo é bom, é certo. Mas eu vejo a maioria das crianças que recebem com açúcar. E para eles aquilo é certo e aquilo é bom. E o outro se torna desagradável. É um exemplo pequeno, mas é importante porque isso a gente utiliza para todas as outras aprendizagens. Sim. Então ali você vai vendo o que te agrada, o que não. Mas não é por algo, eu não poderia dizer, ela sempre gostou de açúcar. Não, porque em algum momento aquilo foi oferecido como bom, como certo. E muitas dessas aprendizagens, elas são inconscientes. Nós, adultos, o mundo, como ele existe, ele ensina, a criança absorve aquilo como certo, né? Então é um cuidado que tem que ter muito minucioso, assim, é uma atenção com os estímulos muito importante. É mesmo. É muito delicado porque imaginemos agora, até lembrei de uma história que uma amiga querida uma vez visualizou, que a espiritualidade amiga mostrou para ela uma história. Ela contou mais ou menos assim, que quando a gente chega à Terra, renasce, é dado duas mochilinhas. Então, uma que seria lá do passado, e é dito assim para aquele ser, para a criança, que diz, quando você chegar por volta dos 12, 13, 14 anos, você vai poder abri-la. Agora você tem essa aqui, vazia. Uma cheia e uma vazia. E nessa vazia, a criança vai colocando tudo que os pais, o que a sociedade, o que a escola vai dando para ela. Vai moldando o seu caráter. E aí chega nessa fase da adolescência, ela é entregue para ela essa mochilinha cheia.
e quando ela abre, ela se deslumbra com aquilo. É o passado dela vindo à tona. Por isso esse período da adolescência é tão delicado, é o momento em que o espírito retoma com intensidade todo esse envoltório físico. Então aí nós vemos o caráter do espírito na sua forma mais natural, vamos assim dizer, né? Vindo à tona, pelo menos, como um vulcão. Por isso é um período tão conturbado. E então chega uma fase que ele vai se estabilizando na adolescência e as duas mochilas parece que entram em confronto. Então você pode optar por uma, optar por outra. E se essa mochila nova foi construída com grandes conteúdos profundos, de alegria, aprendizado sobre a renúncia, sobre os sacrifícios necessários para ser feliz, vencendo a fantasia, por exemplo, ela vai ter uma vida muito mais feliz. Então esse entrechoque não será tão intenso, dependendo dessa fase infantil, que é tão fundamental, né? Interessante que você falou das idades também, porque na natureza, a própria natureza vai conduzindo o desenvolvimento do ser e nós vemos alguns períodos importantes. Né? Até os 6 anos, essa explosão do movimento, é a adaptação ao corpo. Então nós temos um período assim que a criança não para, né? E ela faz movimentos muitas vezes incompreendidos pra gente, ou repetidos, muito repetidos, mas aquilo tem um fundamento para ela, né? É o guia interior movendo ela. Por isso que nós temos que não estancar essa energia, mas direcionar, porque pode, porque é bom. Nós precisamos dar a ela opções. E quanto mais simples, melhor. Né? Blocos de madeira para ela botar, tirar, caixa de papelão para entrar, sair, vira casinha, vira carro, vira de tudo, né? Precisamos dar muitas opções, porque aí a gente vai ver que ela vai estar entretida muitas vezes sem precisar de uma televisão, sem precisar de um celular, né? Verdade. Dar momentos assim, tanto de movimento, momentos de relacionamentos também em movimento, né? Com os pais, com as pessoas próximas, com amigos. E aos 6 anos nós vemos uma explosão da inteligência. São vários nascimentos, né? Nasce o corpo, o movimento, agora nasce o intelecto. Então nós precisamos também oferecer experiências de aprendizagem. Isso não quer dizer só ir para a escola, não, pelo contrário. Claro. Que seriam as sementes de conhecimento, é a fase dos porquês. Ela quer saber, ela quer questionar, mas ela não quer ficar ouvindo uma aula, uma palestra, né? São experiências diferentes. Então, a gente fala assim que é o momento de semear, jogar sementes de conhecimento. Sem ficar exigindo que aquela semente já se torne uma árvore, mas é lançar sementes, aquilo tudo ela está absorvendo, por mais que ela não saiba expressar, mas ela está absorvendo, né? E aos 12 anos nós temos o nascimento, a explosão da socialização, dos relacionamentos. Então é esse nascimento para a vida social, precisa interagir, precisa estar em grupos, precisa formar esses núcleos, amizades. Então também temos que proporcionar essas experiências. Nossa, isso é muito profundo, na verdade, né? Eu fiquei pensando aqui nesse duelo entre realidade e fantasia, pensando em cada fase, né? Essa primeira fase do movimento, a parte biológica e psicológica está conclamando, berrando, é um vulcão em erupção, pedindo pelo movimento. Só que um movimento cada vez mais especializado. Então ela começa num movimento mais bruto e vai aprimorando aquilo. Então nós podemos oferecer isso, né? Então aí e depois, né, sementes da inteligência, depois a socialização. Mas o que nós, lendo tudo isso, o que nós estamos oferecendo para este ser em evolução? Então, a vida é maravilhosa, é espetacular.
estudar um inseto, estudar um vegetal, plantar alguma coisa, ver o crescimento lá de um pezinho de alface, uma horta bem simples, por mais simples que seja, comer um fruto, perceber a cor dele, o sabor, o odor, como é que funciona, isso tudo é mágico e é a vida, não é fantasia. Pelas nossas pesquisas, que já são anos, que nós estamos assim há tempo estudando o espírito, e principalmente nessa fase infanto-juvenil, nós percebemos que levar fantasia, na verdade, é um estímulo a um futuro ser depressivo. Isso é muito sério e nós gostaríamos de falar, porque a vida é maravilhosa, embora ela seja dura, seja difícil às vezes. Então nós precisamos auxiliar esse ser a se adaptar a esse mundo e a vencer a si mesmo neste mundo. E não criar um mundo à parte em que ele pode estar lá, que ele fuja desse embate da realidade. A vida é maravilhosa e ela é bela e ela é harmônica, porque Deus é justo e Deus é bom. Então tudo que acontecer conosco vai ser maravilhoso, não existe punição. Então, se nós trouxermos esse tipo de vivência para a criança, para o adolescente em seguida, ele não vai mais precisar de qualquer fuga psicológica. E a fantasia carrega, sim, amigos, um grande vilão que nós precisamos combater. Que muitas vezes nós pensamos, não, mas a criança precisa da fantasia. Ela precisa de uma forma, com a imaginação. Diferente. Isso é uma faculdade do espírito. Sim. E imaginem só os mistérios maravilhosos do universo que ela pode acessar com a imaginação. Sim, nossa. Nós podemos falar, imagina quando Deus criou tudo o que existe. A gente não pode voltar lá com os nossos sentidos, mas nós podemos usar a imaginação. Aquela grande explosão, aquela expansão que foi criando todos os elementos do universo, a formação das estrelas, o hélio, o hidrogênio que se uniram e depois as estrelas que explodem e vão formar os planetas, vão formar as galáxias que formam as estrelas, que vão formar todos os sistemas. E aí surge a Terra maravilhosa e da água surge a vida. Então tudo isso a gente acessa pela imaginação, Como Deus é perfeito, quando Ele precisou de um elemento dentro do oceano, Ele chamou os seres, as algas, para virem cumprir essa missão. E assim a gente vai utilizando a imaginação de uma forma real, de uma forma que nos coloca realmente na vida e que nos faz ver que maravilha. Como você falou, às vezes nós temos dificuldades, mas são desafios. E as crianças, elas são fortes, destemidas. Se nós prepararmos bem, elas vão encarar a vida como um grande desafio, uma grande aventura. E não com tristezas, ou com fugas, ou com desejos que só nos ligam à matéria, que só nos limitam. Nossa, vamos cuidar das nossas crianças, porque elas vão mudar o mundo se tiver alicerçado nelas a grandeza de Deus, a justiça, a bondade e os grandes modelos da humanidade como Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo e tantos outros. Vamos cuidar deles e mostrar para eles a beleza que é viver. Um grande abraço a todos vocês. Gigantesco abraço e fiquem com Deus.